Sabe aquele momento em que você para no sinal ou entra no estacionamento do shopping e começa a olhar para os lados? É SUV de 150 mil de um lado, caminhonete de 200 mil do outro. E aí você começa a fazer uma conta de cabeça. Espera aí. O salário médio do brasileiro gira na casa dos R$ 3.000. De onde essa galera tá tirando tanto dinheiro? Parece que todo mundo descobriu uma fórmula mágica de como enriquecer que você não sabe. E bate aquela frustração de mal estar conseguindo pagar os boletos enquanto o mundo desfila de carro zero. Mas a verdade nua e crua é que não existe fórmula mágica. A esmagadora maioria dessas pessoas não estão com todo esse dinheiro. Elas apenas encontraram formas de fazer um carro de luxo caber muitas vezes na base da marretada dentro de um salário normal. E hoje nós vamos abrir a caixa preta de como isso acontece. Antes de entrarmos na matemática da coisa, a gente precisa entender o porquê de fazermos isso. No Brasil, o carro deixou de ser apenas um pedaço de metal que te leva do ponto A ao ponto B. Ele virou nosso maior status de sucesso. A gente sofre uma pressão silenciosa e constante. Você abre o Instagram, vê um amigo postando a mão no volante com o logo da marca aparecendo, você vê o vizinho aparecendo com o carro do ano, e isso gera uma ansiedade gigantesca na gente. Bate aquele sentimento de, poxa, eu também preciso trocar de carro, senão vão achar que eu fiquei para trás. O carro virou a forma mais rápida de mostrar para a sociedade que a gente está vencendo na vida. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Não tem problema nenhum em ser apaixonado por carros. Não tem problema nenhum querer um carro mais confortável para sua família ou, de repente, realizar o sonho de tirar um veículo cheirando a novo da concessionária. Sonhos foram feitos para serem realizados. E você trabalha duro para isso. O erro não é comprar o carro, o erro é comprar o carro de olhos vendados, olhando para apenas uma parte da conta e transformando o seu sonho em uma bola de neve de dívidas. Então, como a mágica acontece? Como uma pessoa que ganha R$ 3.000 sai da loja com um carro de R$ 100.000? O mercado tem várias ferramentas para isso, e a principal delas é a ilusão do financiamento longo. Antigamente, você financiava um carro em 24, no máximo 36 meses. Hoje, as concessionárias te oferecem 60, às vezes 72 meses para poder pagar. O vendedor pega aquele carro de R$ 100.000, estica a dívida até a parcela ficar ali na casa dos R$ 2.500. Na cabeça de quem está comprando, a lógica é simples. Opa, R$ 1.500 cabe no meu bolso, no meu salário mensal, então eu posso comprar. O banco aprova esse crédito facilmente mesmo para quem ganha pouco, porque o carro fica em nome do banco, e isso chama alienação fiduciária. Se você atrasar, ele toma o carro de volta. É um negócio extremamente seguro para eles. Mas a pessoa que olhou apenas para a parcela que cabe no bolso esqueceu de duas coisas fundamentais. Primeiro, ela esqueceu dos juros. Ao parcelar em 5 ou 6 anos, aquela taxa que parecia inofensiva multiplica. No final do contrato, ele pagou quase R$ 150.000 naquele carro. Pagou um carro e meio naquela brincadeira. Segundo, e o mais perigoso, é que ela ignora completamente os custos invisíveis. Na hora da empolgação, sentada na mesa do vendedor, a pessoa acha que o único custo de ter um carro é a parcela do financiamento. Ela esquece que o carro não anda de vento. Ela não coloca na conta o IPVA, que em um carro de R$ 100.000 é uma pancada violenta no começo do ano. Ela esquece do seguro que está cada vez mais caro, esquece da manutenção preventiva, da troca de óleo, dos pneus e do preço absurdo da gasolina para rodar todos os dias. Quando você soma a parcela de R$ 1.500 com todos esses impostos e manutenções, o custo mensal daquele carro ultrapassa facilmente os R$ 2.500. Ou seja, o carro engoliu quase o salário inteiro da pessoa. E é aí que a corda arrebenta. E é aí que ela percebe que comprou o status, mas vendeu a própria paz. Mas financiamento não é a única ferramenta que o mercado usa. Existe um outro caminho que muita gente defende como sendo a escolha mais inteligente, sem juros. Se o financiamento a longo prazo assusta pelos juros absurdos, existe um segundo caminho que muita gente defende com unhas e dentes, como sendo a escolha mais inteligente. E é muito provável que você já tenha pensado em fazer ou até já tenha feito, o famoso consórcio. À primeira vista, o consórcio parece o mundo ideal. O vendedor senta na sua frente e diz a frase mágica:
Aqui você não paga juros, as parcelas são baixinhas e você tem a disciplina financeira. Isso acaba soando como uma forma perfeita de comprar o seu carro de R$ 100.000 sem enriquecer o banco, não é? Mas a prática é bem diferente da teoria. A matemática do consórcio esconde armadilhas que ninguém te conta na hora de assinar o papel. A primeira grande ilusão é a história dos zero juros. É verdade, o consórcio não te cobra juros nominais, mas ele te cobra uma coisa chamada taxa de administração. É essa taxa que mantém a empresa de consórcio viva. Em média, essa taxa gira em torno de 15 a 20% do valor total da sua carta de crédito, e ela já vem embutida e diluída nas suas parcelas. Ou seja, se você entra num consórcio de R$ 100.000 com uma taxa de 15%, mais o fundo de reserva e o seguro obrigatório, você vai acabar pagando 118, R$ 120.000 no final. Os juros só mudou de nome e de endereço, mas o dinheiro continuou saindo do seu bolso. E tem um detalhe ainda mais perigoso: o tempo. No consórcio, você é colocado em um grupo. Todo mundo paga um pouquinho por mês. E a cada mês, uma ou duas pessoas são sorteadas para levar o carro. É uma fila de espera, né? O problema é que você pode dar o azar de ser contemplado só lá no mês 60. Você passa 5 anos pagando rigorosamente em dia, andando a pé ou com um carro velho enquanto o seu dinheiro está preso. E o pior, o mercado automotivo não congela o preço esperando que você possa ser sorteado. Os carros novos sobem de preço todo ano por causa da inflação e dos impostos. Se a sua carta de crédito hoje é de R$ 100.000, daqui a 5 anos aquele mesmo carro que você queria já está custando 120 mil. A sua carta até sofre reajustes pelo IPCA, mas a inflação do setor de carros é quase sempre maior. A cada ano que passa, esperando o sorteio, o seu poder de compra diminui. E se você quiser furar a fila do sorteio, você tem que dar um lance, ou seja, você tem que ter um dinheiro guardado de qualquer forma para tentar pegar o carro antes. Se for para ter dinheiro guardado para dar um lance, o consórcio perde todo sentido de ser uma ferramenta para quem não tem dinheiro em mãos. Isso nos leva ao terceiro caminho, o truque mais sutil das concessionárias: usar o seu carro antigo como entrada. Dar o seu usado na troca parece uma jogada de mestre. Você pensa, poxa, eu já tenho um carro que vale ali R$ 40.000, eu dou ele de entrada, abato o valor e financio só a diferença para pegar o carro novo de 100 mil. Na sua cabeça, a dívida ficou menor, o problema está resolvido. Mas na verdade você está caindo em um jogo de margens onde a concessionária ganha dos dois lados. Primeiro que eles nunca vão te pagar o valor da tabela FIP, né, no seu carro usado. Eles vão olhar o seu carro, achar um arranhão no para-choque, dizer que o pneu está meia vida, que a cor não tem muita saída comercial e vão jogar o preço do seu carro ali que vale uns 40 mil lá para uns R$ 30.000. Essa diferença de R$ 10.000 já é o lucro imediato deles. Segundo, você está pegando um bem que já desvalorizou e entregando para entrar em uma nova dívida de um carro zero que vai perder 15% do valor assim que você virar a esquina da concessionária. É um ciclo vicioso. O carro nunca é totalmente seu. Você passa a vida inteira pagando prestação, entregando o seu usado abaixo do preço, pegando o novo, pagando juros e recomeçando essa roda sempre. E é por isso que tem tanta gente ganhando R$ 3.000 andando de carrão. Elas não, elas não compraram o carro, elas simplesmente alugaram um estilo de vida caríssimo do banco. Estão pagando a mensalidade com o suor do próprio trabalho. E novamente, o problema não é ter carro, o problema é não fazer a conta de quanto esse ciclo está roubando do seu futuro, da viagem que você não faz, da casa que você não compra, da tranquilidade que você não tem quando deita a cabeça no travesseiro. Mas calma, porque eu prometi que não ia apenas apontar o problema. Sonhar com um carro legal é justo e faz parte das recompensas da vida. No nosso próximo passo, nós vamos olhar para o verdadeiro custo de oportunidade desse dinheiro. E logo em seguida eu vou te dar e entregar soluções práticas. Os passos exatos para você conseguir o seu carro com o máximo de consciência, sem destruir o seu patrimônio e sem perder noites de sono. Nós já vimos como o banco e a concessionária ganham dinheiro em cima da sua pressa, mas agora eu preciso te mostrar a conta mais assustadora de todas: o dinheiro que você literalmente rasga e o dinheiro que você deixa de ganhar. A primeira coisa que acontece quando você assina o papel e tira o carro do zero da loja é a desvalorização imediata. O pneu tocou no asfalto da rua, o seu carro já perdeu 10 a 15% do valor. É como se você
pegasse R$ 10.000 em notas, abrisse da janela e jogasse no vento. Em 5 anos, a maioria dos veículos perde quase metade do valor de compra, você sabia disso? Você compra um carro de 100 mil hoje, daqui a 5 anos ele vale 60 mil, você perde R$ 40.000 só por ter o carro na garagem. Fora todos os juros que você pagou para o banco, fora o seguro, fora a manutenção. É um buraco negro financeiro que suga o seu dinheiro sem que você nem perceber. Mas o buraco é ainda mais embaixo. Existe um conceito na economia chamado custo de oportunidade. Basicamente, cada real que você coloca em um bem que perde valor é um real que você deixou de colocar em algo que poderia se multiplicar. Imagine, se em vez de assumir uma parcela de R$ 2.500 por mês de um financiamento longo, você comprasse um carro usado mais simples à vista e pegasse esses mesmos R$ 2.500 para colocar para render a juros compostos, no longo prazo, em 10 ou 20 anos, esse dinheiro acumulado não te compraria apenas um carro, ele te compraria sua liberdade financeira, né? Tem gente que passa a vida inteira trocando de carro financiado a cada 4 anos. No fim da vida, quando você soma o custo de oportunidade, a pessoa deixou de construir um patrimônio de milhões de reais simplesmente porque foi programada para achar que precisava andar de carro zero para provar o seu valor para pessoas que muitas das vezes ela nem conhece. Mas como eu prometi no início, o objetivo dessa nossa conversa não é demonizar a compra de um carro. Não é para você vender tudo, andar a pé ou depender de aplicativo para o resto da vida. Ter um carro confortável, seguro e bonito é um objetivo de vida totalmente justo. O problema não é o carro, o problema é a proporção que ele toma na sua vida. Então, como a gente resolve isso? Como você vai comprar o seu carro com o máximo de consciência e o mínimo de danos? O primeiro passo é estabelecer um limite frio e calculista, baseado na sua realidade e não na sua vontade. Especialistas em finanças pessoais têm uma regra de ouro muito simples: o valor total do seu carro não deveria ultrapassar 50% de todo o dinheiro que você tem guardado do seu patrimônio. E a soma de todos os gastos mensais com esse carro, parcela, seguro, gasolina e manutenção, nunca deveria passar de 15% da sua renda mensal. Se o custo do carro está comprometendo 30, 40% do seu salário, você não comprou um veículo, você arrumou um sócio majoritário para o seu trabalho. Você trabalha basicamente para pagar um carro e não ao contrário. O segundo passo prático é a regra da paciência e da entrada agressiva. Se você realmente precisa financiar porque precisa de um carro para trabalhar ou para sua família, nunca, sobre hipótese alguma, financie o valor total ou entre nesses planos de 60 a 72 meses. Junte o dinheiro e dê no mínimo 30 a 50% do valor de entrada e tenta travar o financiamento em no máximo 36 meses. Quanto menor o tempo da dívida, menos o banco lucra em cima de você e menos juros você paga. A paciência de esperar mais um ano guardando dinheiro para dar a entrada maior é o que separa o adulto que sabe fazer conta da criança que quer brinquedo na hora. Mas ainda existem dois passos fundamentais na hora de escolher e comprar o seu carro. Passos que evitam que você compre uma bomba relógio que vai destruir o seu orçamento logo na primeira ida à oficina. O terceiro passo prático é talvez o maior segredo de quem realmente constrói riqueza, em vez de apenas parecer rico no semáforo. É a regra do seminovo estratégico. Como nós vimos, o momento em que o carro mais perde valor da vida dele é o exato segundo em que ele sai da concessionária. Ele perde de 10 a 15% do preço, só por ter pisado na rua. Então, faça um movimento inteligente, deixe que outra pessoa pague esse pedágio por você. Se você quer muito modelo específico, procure esse mesmo carro com 1, 2 ou 3 anos de uso. Ele ainda está novo, ele ainda tem cheiro de novo, a tecnologia é praticamente a mesma, só que o primeiro dono já absorveu a maior parte da pancada da desvalorização. Você compra um carro excelente, economiza dezenas de milhares de reais e não entra no jogo de perder dinheiro logo no primeiro dia. E o quarto e último passo, pare de olhar apenas para o design e comece a olhar para a mecânica. Nunca compre um carro sem antes pesquisar qual é o valor do seguro para o seu perfil, quanto custa o IPVA daquele ano e, principalmente, qual é o preço da cesta básica de peças dele. Tem muito carro no mercado que é barato para comprar, mas tem uma manutenção de um veículo de luxo.
Uma simples troca de um amortecedor ou um farol quebrado podem destruir seu orçamento do mês, talvez do ano. É por isso que nas minhas próprias escolhas eu fujo completamente dessa corrida insana pelo status. Um carro racional, confortável e com manutenção previsível, no nosso país, como de repente um Sandero, um Palio, te leva exatamente para os mesmos lugares que uma SUV de R$ 200 mil. E a diferença brutal é que o carro racional não sequestra sua paz financeira quando o mecânico te manda o orçamento pelo WhatsApp. A vida adulta exige que você faça escolhas com razão e não com ego. Se você ganha 3, 5 ou R$ 10 mil, não importa. O que importa é o que você faz com a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. O carro deve ser uma ferramenta para facilitar a sua vida, trazer conforto para sua família. E no momento em que ele vira uma âncora que te impede de investir, de viajar, de ter uma reserva de emergência, de dormir em paz, ele deixou de ser um sonho, virou um pesadelo disfarçado de status. Você não precisa provar nada para pessoas que você nem conhece no trânsito. A verdadeira riqueza é silenciosa. A verdadeira riqueza é a liberdade de não dever nada para o banco. E se você gostou dessa conversa, clica aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Eu também quero saber, você tinha noção dessas informações? Você já caiu em alguma dessas armadilhas? Deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouco, tá bom? Vou responder todo mundo. Essa playlist aqui também vai te ajudar muito, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!